Essa foi a noite em que os maiores criminosos do mundo se juntaram para contar suas histórias sobre como eles quase destruíram a vida do Batman. A história começa com o Coringa distribuindo as cartas para um jogo entre ele e outros criminosos. Ele diz que quer um jogo sem nenhum tipo de falcatrua, o que é algo impossível para criminosos. Eles então começam a conversar sobre um outro criminoso que acabou sendo capturado por você sabe quem essa semana. E o Coringa menciona que essa pessoa está capturando criminosos demais para uma pessoa só. Por causa disso, o Crocodilo fala que tem certeza total de que o Batman não é apenas uma pessoa, e o Duas Caras completa. Ele também tem certeza que o comissário Gordon tem vários agentes disfarçados fingindo ser o Batman para poder trabalhar todos os dias. Eles apenas querem que os criminosos achem que o Batman é uma única pessoa. Já o Pinguim tem certeza de que o Batman sofreu algum tipo de trauma com um criminoso quando era uma criança. E ele está certo, só não imagina toda a situação. O Crocodilo então iria contar sua outra teoria, mas o Coringa o interrompe dizendo que não quer mais ouvir a respeito de robôs. O Crocodilo ficou triste dizendo que ele poderia sim ser um robô. De repente, quem aparece é a Era Venenosa. Ela quer se juntar à mesa para jogar também, mas o Crocodilo a manda sair desse lugar, pois essa mesa é particular, só que a mulher o fez cair de sua cadeira e depois o acertou com uma boa pancada. Agora sim, ela pode jogar. E quando sentou, disse para Harvey Dent, o Duas Caras, que já faz muito tempo que eles não se veem. O homem diz que uma de suas metades quer tirar a vida dela, e a mulher pergunta o que a outra metade quer fazer, e ele responde que acertá-la com um caminhão. Era Venenosa explica para os outros que ele a odeia tanto, pois eles costumavam namorar. Os criminosos entenderam rapidamente, e depois perguntaram o que a Era Venenosa veio fazer ali essa noite, enquanto o Crocodilo arrumava uma nova cadeira para ele. A mulher disse que está fugindo das autoridades e também do Batman. Todos ali estão fazendo a mesma coisa. O Crocodilo diz que não entende como nenhum deles conseguiu eliminar o Batman até hoje, e o Pinguim fala que já quase conseguiu. Era Venenosa fala que ele deve estar de brincadeira, ela foi quem quase conseguiu eliminar o Batman. Isso irritou o Harvey Dent, que diz que ele, na verdade, foi quem mais chegou perto de eliminar o Batman. Todos começam a discutir para disputar quem foi que quase eliminou o Batman, mas o Coringa os interrompeu dizendo que todos ali têm uma história sobre como quase pegaram o Batman, mas ele sabe que a história dele é a melhor de todas. Mesmo assim, vai deixar que os outros criminosos contem as histórias deles antes. E para começar, ele quer ouvir a história da Era Venenosa. Ela então conta que tudo aconteceu durante o último Halloween. Ela conseguiu colocar gás venenoso dentro de centenas de abóboras para que esse gás saísse quando essas abóboras pegassem fogo. Ela sabia que uma hora Batman apareceria e ele realmente chegou. O homem foi até o lugar onde ela estava se escondendo procurar por ela, e de surpresa, Era Venenosa acendeu uma das abóboras, que explodiu ao tocar o chão e liberou todo o gás venenoso. Batman começou a tossir, está quase desmaiando. Era Venenosa se aproximou para remover sua máscara, mas ainda assim ele conseguiu se defender. Porém, quando a empurrou, fez diversas lâmpadas caírem sobre as abóboras e elas pegaram mais fogo ainda. Todas estão explodindo e liberando gás venenoso. Batman está prestes a perder a vida, e a Era Venenosa se aproximou dele dizendo que tem essa imunidade natural contra qualquer tipo de veneno e toxina. Depois, ela vai deixar o Batman ali sofrendo até que ele perca a vida sozinho. O que ela não imaginava é que ele tinha um controle remoto para seu carro e o guiou até aquele lugar. A mulher teve que correr para não ser atingida pelo veículo que destruiu o poste onde ela tentou subir. A mulher caiu e o veículo fez a volta para ajudar o Batman, trazendo para ele sua máscara. Graças a isso, ele derrotou a mulher com facilidade. Foi assim que ela quase derrotou o Batman, e o Coringa debochou dela, dizendo que com abóboras explosivas realmente não tinha como. Em seguida, quem vai contar sua história é o Duas Caras. Um dia ele foi subtrair o cofre do banco de Gotham e iria levar para casa 2 milhões de dólares. Por sorte, ele trouxe uma outra gangue de criminosos muito fortes que conseguiram capturar o Batman quando ele veio resolver o problema do assalto ao banco. O Duas Caras removeu o cinto de utilidades do Batman, que tentou atacá-lo desesperadamente, mas os outros criminosos conseguiram segurá-lo. Depois, eles amarraram o Batman numa moeda gigante que vai ser lançada por um equipamento. Se a moeda cair de um jeito, Batman será esmagado. Se a moeda cair de outro, todos os ossos de seu corpo serão quebrados. Agora, para decidir como será o lançamento, o Duas Caras vai utilizar sua própria moeda para tirar na sorte, porém, quando procurou, ele não encontrou. Batman removeu ela de seu bolso naquele momento que o atacou. Como precisava se apressar, o Duas Caras foi fazer o lançamento da moeda onde o Batman estava preso. Ela saiu voando, mas o Homem-Morcego conseguiu se livrar
livrar de suas amarras e depois atacou o Duas Caras. Aquela moeda gigante derrubou os criminosos que ele trouxe até aquele lugar e, utilizando a empilhadeira, Batman conseguiu prender os outros dois. Depois ele se aproximou do Duas Caras e devolveu sua moeda. Ele disse para os outros criminosos que, se não fosse por essa moeda, ele teria eliminado o Batman. O Coringa disse que, como sempre, o Duas Caras fica em segundo lugar e perguntou quem mais quer contar sua história. Agora chegou a vez do Crocodilo. Ele disse que uma vez conseguiu encurralar o Batman e, quando ele estava se aproximando, o Crocodilo arremessou uma pedra contra ele. E fim de história. Todos os criminosos ficaram decepcionados e o Crocodilo tentou melhorar a história dizendo que foi uma pedra muito grande. Harvey Dent então o ignorou e disse que a polícia deixou o Batman ficar com aquela moeda gigante. Rapidamente chega a vez do Pinguim contar sua história. Mesmo que as tentativas dos outros criminosos tenham sido interessantes, nenhuma delas supera a sua tentativa genial. Uma vez o Pinguim conseguiu passar um rumor pelo submundo de que ele estava prestes de roubar uma certa pedra extremamente preciosa que ficava no zoológico da cidade. E na noite em que ele iria fazer isso, Batman realmente apareceu. Pinguim conseguiu destruir o cadeado para abrir a porta do zoológico, mas antes que ele entrasse, Batman o atacou. Pinguim também o atacou com seu guarda-chuva, mas parece que hoje ele trouxe o guarda-chuva errado. Saiu apenas uma espécie de fumaça. Ele então correu para dentro do zoológico e o Batman foi atrás dele. As portas se fecharam atrás do super-herói, que seguiu o Coringa até o aviário do zoológico. Lá, ele descobriu a verdade. Aquilo tudo era uma armadilha. O Pinguim anunciou pelo rádio que hoje seria a noite que Batman seria destruído. Enquanto o Cavaleiro das Trevas procurava pelo Pinguim, diversos pássaros foram libertados lá dentro pelo criminoso. Esses pássaros se aproximaram do Batman e, através do rádio, o Pinguim explicou que aquela fumaça que ele disparou contra o Batman, na verdade, era derivada do néctar que esses pássaros bebem. Eles são completamente inofensivos, porém, a ponta dos bicos deles foram cobertas por veneno. 2 picadas desses pássaros e Batman ficaria tonto, 3 ou 4 e ele já perde a vida. Batman tentou de tudo para se livrar desses pássaros, mas levou algumas picadas e por sorte conseguiu ativar o sistema antifogo daquele lugar e a água fez os pássaros caírem no chão. Pinguim ficou impressionado. Ele sabe que agora Batman vai tentar utilizar o antídoto que tem em seu cinto de utilidades, porém ele já tinha um outro pássaro gigantesco pronto para atacá-lo. Com suas garras poderosas, o pássaro consegue impedir que Batman utilize o antídoto. O Homem-Morcego se arrasta pelo chão desesperado, mas conseguiu pegar um dos pássaros e furar o pássaro maior com o bico. Isso fez a criatura sair correndo dali e Batman teve tempo de pegar seu antídoto. Ele então foi atrás do Pinguim, porém o criminoso conseguiu escapar. O Coringa diz que o Pinguim na verdade nem mesmo chegou perto de capturar e eliminar o Batman. Agora ele vai dizer como é a maneira certa de conseguir chegar até alguém. O Coringa então conta que em sua última brincadeira com o Batman, que aconteceu na noite passada, ele utilizou o talk show mais famoso da cidade de Gotham para concluir o seu plano. Junto da Harley Quinn, eles conseguiram capturar toda a produção desse programa e mantiveram até o pessoal da plateia presos ali. O Coringa então apresentou para todos os telespectadores quem seria sua primeira atração, um homem que ele encontrou enquanto tentava roubar um banco naquela mesma noite, o próprio Batman. Ele prendeu o Homem-Morcego em um certo equipamento e o mostrou para todos que estão assistindo o programa. O Coringa então explicou para todos que esse convidado especial está sentado na cadeira elétrica ativada por gargalhadas. Quanto mais gargalhadas o pessoal da plateia der, mais aquela cadeira irá eletrocutar o Batman. Para fazer uma demonstração, Harley Quinn se aproximou e deu algumas risadinhas bem baixinho. Essas risadinhas já foram suficientes para criar eletrochoques bem poderosos no Batman. E para poder dar um choque de verdade no Homem-Morcego, o Coringa utilizou seu gás da risada patenteado para fazer toda a plateia rir descontroladamente. Todo mundo começou a rir e os eletrochoques estão aumentando cada vez mais. Batman não vai resistir. Harley Quinn começou a ler piadas ruins e isso era o suficiente para fazer o público rir cada vez mais. Batman não vai resistir à alta voltagem e o Coringa já consegue até mesmo assar salsichas em toda aquela eletricidade. Mas de repente, alguém tomou o livro de piadas da mão da Harley Quinn. Foi a própria Mulher Gato. Ela chegou para salvar o Batman. A mulher atacou tanto a Harley Quinn quanto o Coringa, que deixou aquele espeto de salsicha cair. Depois disso, a Mulher Gato deu um jeito nos vilões contratados pelo Coringa e o Batman pegou aquele espeto para poder se salvar daquela cadeira. Ele levantou antes que a cadeira chegasse no máximo da eletricidade e
conseguiu se salvar. Pinguim falou que se não fosse por aquela mulher, Batman teria sido eliminado. Mas o Coringa disse que na verdade essa é a melhor parte. Depois que a cadeira foi aberta, ele conseguiu escapar daquele lugar e a Mulher Gato foi atrás dele para capturá-lo. Porém, ela não sabia que o Coringa ainda tinha uma surpresa. Harley Quinn apareceu por trás e acertou a mulher com um golpe. Ela acabou desmaiando. Antes de terminar a história, o Coringa fez questão de mostrar suas cartas e ganhar todo o dinheiro dos criminosos durante aquele jogo. O Crocodilo então falou que não entendeu a história. O Coringa conseguiu derrubar a Mulher Gato e a deixou lá dentro do estúdio? E o Coringa disse que é claro que não. Enquanto eles conversam, a Mulher Gato está dentro de uma fábrica para comida de gatos e vai ser transformada em ração. Amanhã de manhã, o Coringa vai mandar uma amostra dessa ração para a casa do Batman. Ele então começou a rir com toda a sua crueldade. E o Crocodilo se levantou dizendo que ele não vai conseguir fazer isso. Depois pegou o Coringa e o arremessou para outra mesa. Coringa não entendeu nada do que acabou de acontecer e vemos que na verdade o Crocodilo era o Batman disfarçado. Todos os criminosos perceberam e tentaram encurralá-lo, porém Batman montou uma armadilha muito melhor. Todos aqueles criminosos ao redor da mesa deles eram agentes policiais disfarçados. Todos serão presos. E depois disso, Batman foi direto até a tal fábrica de comida de gato. Harley Quinn estava lá com a Mulher Gato, pronta para ligar a esteira e fazer a mulher ser destruída pelos equipamentos. Batman apareceu nesse momento, mas não conseguiu impedir que Harley Quinn ativasse os dispositivos. A Mulher Gato vai ser triturada pelo dispositivo e a Harley Quinn tentou correr, mas Batman conseguiu pegá-la. A mulher disse então que ele terá que fazer uma escolha: ou captura ela ou salva a Mulher Gato. Porém, Batman escolheu as duas coisas. Ele desativou a chave geral da fábrica e desligou o dispositivo. Harley Quinn se deu mal. Ela foi presa pelas autoridades e depois de salvar a Mulher Gato, ela foi agradecer ao Batman. Ele disse que devia um favor a ela e a mulher falou que gostaria que a relação entre eles melhorasse. Eles poderiam se encontrar sem essas máscaras para se divertir um pouco e Batman garantiu que gostaria muito disso e de repente saiu daquele lugar deixando a Mulher Gato para trás. Ela também quase conseguiu pegar o Batman. E a história acaba. Obrigado por assistir. Até o próximo!